pessoal, hoje na nossa disciplina de Engenharia de Software eu vou dar continuidade ao conteúdo de Engenharia de Requisitos. Tá? Então hoje, nesse vídeo, nós vamos estudar a elicitação, a verificação, a validação e o gerenciamento. Então vamos lá. Sobre os processos de engenharia de requisitos, na prática eles variam muito. Tá? Eles vão depender do domínio da aplicação, das pessoas envolvidas e da organização da empresa que desenvolve esses requisitos. Então, cada empresa normalmente vai ter o seu processo de engenharia de requisitos. Tá? Mas existe aí uma série de atividades que são comuns a todos os processos de todas as empresas, que são as atividades de elicitação, análise, validação e gerenciamento de requisitos. Então, o que vai acontecer é que essas atividades elas vão ocorrer de forma iterativa, tá? Intercalando entre essas atividades. Então, lá quando a gente estava estudando os modelos, os processos de desenvolvimento, a gente viu lá que tinha um processo iterativo em espiral. Né? Então aqui, olha só, lembra bem, a gente também tem aqui o processo iterativo de engenharia de requisitos. O que vai acontecer? Aqui no início a gente vai ter a gente vai começar na etapa de licitação, depois vai para a especificação e depois para a validação. Isso vai ficar se repetindo. Tá? No início você começa com a licitação, faz a especificação e faz um estudo de viabilidade. Em seguida volta para a atividade de licitação, especificação e para validar os seus requisitos você faz um protótipo. Tá? E continua nesse processo. Então, a elicitação e análise de requisitos é chamada também de a descoberta desses requisitos. Né? E vai envolver aí um engenheiro de requisitos trabalhando junto com o cliente para levantar esses dados da aplicação. Né? De quais as funcionalidades, quais os serviços e as restrições. Pode envolver usuários finais, gerentes, engenheiros de software, engenheiros de manutenção, especialistas e etc. Né? Todos os stakeholders, todo mundo que tem algum vínculo com o sistema. Né? Na etapa de elicitação e análise de requisitos, o que vai acontecer? Você vai ter aí o engenheiro de software trabalhando com vários stakeholders do seu sistema para tentar descobrir o máximo de informação possível sobre a sua aplicação, sobre os serviços e o que o sistema deve fornecer. Tá? Então, nessa etapa, o que inclui? A gente vai ter aí alguns estágios. A gente vai ter a descoberta dos requisitos, a classificação e organização de requisitos, a priorização e negociação dos requisitos com o cliente e a especificação dos requisitos. Então, esse processo, esses estágios, eles também vão ficar se repetindo. Então, você vai ter aqui, primeiro vai fazer a etapa de descoberta, onde você vai ter aí uma série de atividades para descobrir esses requisitos. Depois você vai classificar eles e organizar, né, da melhor forma possível. Em seguida, junto com o cliente, você vai priorizar esses requisitos. E, por fim, fazer a especificação. Quais os problemas de análise de requisitos que podem surgir? O que acontece muito, os stakeholders não sabem o que eles querem, ou às vezes eles não sabem se expressar de forma que o engenheiro de software entenda, porque é comum às vezes os stakeholders usarem termos ou jargões aí próprios do domínio dele, que eles já entendem perfeitamente, mas que não é facilmente entendido pelo engenheiro. Tá? E muitas vezes você tem aí os stakeholders conflitando entre si. Às vezes um usuário operacional ele vai pensar de uma forma diferente de um usuário gestor. Tá? E você também pode ter fatores políticos e organizacionais que podem influenciar nos requisitos. E o que pode acontecer é os requisitos mudarem durante esse processo de análise. Tá? Ou um funcionário, um stakeholder ser demitido e alterar. Tudo isso pode influenciar. Pontos importantes. O documento de requisitos de software é uma declaração dos requisitos. Deve ser organizada de forma que
que os clientes e os desenvolvedores possam usá-lo, né? O documento, né, deve ser organizado. O processo de engenharia de requisitos é um processo iterativo, incluindo o estudo da viabilidade, elicitação e análise, especificação e validação dos requisitos. É o modelo em espiral que eu mostrei, né? A elicitação e análise é um processo iterativo, que pode ser representado como uma espiral: descoberta, classificação, organização, e negociação e documentação. Descoberta dos requisitos. A descoberta é o processo de coleta de informações sobre os sistemas, né? E aqui você vai separar os requisitos do usuário dos requisitos do sistema, que são bem mais detalhados. A interação aqui é com os stakeholders, tá? Todos os stakeholders, e normalmente o que vai acontecer é que o sistema tem vários stakeholders. Então, pensando aqui no nosso exemplo lá do sistema de gestão de clínicas psiquiátricas, o MHC-PMS, quem são os stakeholders? Aqui são os pacientes, os médicos, os enfermeiros, os recepcionistas, a equipe de TI, certo? Mas não só esses. A gente vai ter mais gente aí. O gerente da ética, da área ética, tá? Que vai estar lá junto à clínica. Gerentes de cuidados de saúde, registros médicos, as equipes, né, que são responsáveis. Então, todos eles são stakeholders do seu sistema. Qual a forma comum da gente fazer a descoberta dos requisitos? A principal é por meio de entrevistas, tá? Com os stakeholders. Então aqui você pode usar entrevista formal ou informal. Se for uma entrevista formal, também chamada de entrevista fechada, você pode ter aí uma lista de perguntas já pré-determinadas para você fazer para o seu stakeholder, né? Para colher as informações. Ou você pode fazer uma entrevista aberta, conversando com ele para conseguir extrair essas informações. Entrevistar eficazmente, para fazer isso você precisa ter a mente aberta. É importante que o engenheiro ele não chegue na entrevista já com algum conhecimento que ele ache que ele já tem algum conhecimento, né? Que ele saiba como que aquele sistema vai reagir, porque ele pode estar equivocado. Então é importante que ele esteja disposto a ouvir os stakeholders para entender todo o funcionamento. E ele pode utilizar aí uma questão trampolim, né, para ele extrair a informação dos entrevistados. Por meio disso ele dá um passo a mais, né, um salto na coleta de informações, tá? Então as entrevistas na prática, o que acontece? Normalmente elas vão ser aí uma mistura de entrevista fechada e aberta. O ideal é que você chegue lá com um roteiro, mas dentro desse roteiro você possa colher mais informação, né? Entrevistas são boas para a obtenção de um entendimento geral, né, do que os stakeholders fazem, como eles podem interagir com o sistema. Entrevistas não são boas para a compreensão dos requisitos de domínio, porque os engenheiros de requisitos podem não entender a terminologia específica do domínio. Às vezes o stakeholder ele tem um jargão próprio ali, né, como eu falei, que pode dificultar esse entendimento. Algum conhecimento de domínio é tão familiar que as pessoas acham difícil articular. Às vezes para você aquilo é tão natural, aquele conhecimento, você já domina tanto que você tem dificuldade de explicar, ou você pode achar que a pessoa já domina aquele conteúdo. No caso, o stakeholder pode achar que um engenheiro já domina aquele conteúdo e na prática isso não acontece. O que pode ser utilizado também são a descrição de cenários. Tá? Cenários são exemplos da vida real de como um sistema pode ser usado. Então, em um cenário, você vai ter a descrição de uma situação, a descrição do fluxo dos eventos, o que pode dar errado, as informações das atividades concorrentes e o que acontece quando o cenário acaba. Tá? Então, aqui a gente tem um cenário, exemplo para o nosso sistema, o MHC-PMS. Então, olha só, a gente tem aqui a suposição inicial.
O paciente é atendido como uma clínica médica por uma recepcionista. Ela gera um registro no sistema e coleta suas informações. Uma enfermeira é conectada ao sistema e coleta o histórico médico do paciente. Então aqui é o que acontece quando o paciente chega, né, numa clínica. Então esse é um cenário normal, esse aqui é o fluxo normal. A enfermeira busca o paciente no sistema, né, utilizando o sobrenome. Se houver mais de um paciente, o sistema deve solicitar o nome e a data de nascimento. A enfermeira escolhe a opção do menu para adicionar o histórico médico. Tá? Então esse é o fluxo normal, a descrição de um cenário. Ou continuando, o que pode dar errado nesse cenário? O prontuário do paciente não existe. Tá? A enfermeira deve criar um novo registro. Então aqui tem que ter todas as ações que devem ser necessárias. Outra coisa que pode dar errada: o paciente não fornecerá informações sobre seu histórico médico. Tá? Outras atividades. Enquanto a informação estiver sendo inserida, o registro pode ser consultado, mas não editado por outros agentes. O que pode ser feito de forma concorrente, né? O estado do sistema na conclusão. Aí não tem nada. Caso de uso. Outra forma de você descrever, né? Ao invés de um cenário, você pode utilizar um caso de uso. Então, o caso de uso é uma técnica da UML para identificar os atores em uma interação com o sistema. Tá? Então ali você vai ter um conjunto de casos de uso onde vão estar descrevendo as possíveis interações com o sistema. Então é um gráfico muito simples, onde você vai ter ali uma figura representando a pessoa e as elipses indicando as atividades, né? As interações com o sistema. Então olha só, aqui no sistema MHC-PMS a gente tem os usuários, né, a recepcionista, a enfermeira, o gerente e o médico. E quais as atividades, né, as funcionalidades que estão disponíveis. Então, recepcionista, ela pode registrar um paciente, ver informações pessoais, que o gerente também pode ver. A enfermeira pode ver um registro, editar um registro. O médico ele pode editar um registro e agendar uma consulta, gerar relatórios, e o gerente pode exportar estatísticas. Outra forma de extrair essas informações dos requisitos é utilizar da etnografia. O que seria isso? É você pegar ali um engenheiro, um analista de software e colocar ele junto com as pessoas que trabalham, que vão fornecer essas informações. Tá? Então ele vai ter um tempo para observar e analisar as pessoas, como que elas trabalham. Então as pessoas elas não precisam explicitar o seu trabalho. Tá? O engenheiro ele pode simplesmente observar para tentar extrair essas informações. Então estudos têm mostrado que isso geralmente é mais rico e complexo do que o sugerido pelos modelos simples. Tá? Fazer esse estudo etnográfico é viável. Âmbito da etnografia. Os requisitos que são derivados da maneira como as pessoas realmente trabalham. Então aqui você vai ver, às vezes, o sistema espera que as pessoas se comportem, né, executem as ações de uma forma, mas na prática elas realizam de outra forma. Então nesse estudo etnográfico você pode perceber isso. Perceber como que as pessoas realmente trabalham e não como é definido no processo. Requisitos que são derivados da cooperação e conscientização das atividades de outra pessoa, das outras pessoas. Então, aí você vai ter consciência do que as outras pessoas estão fazendo que levam a mudanças no modo como fazemos as coisas. A etnografia é eficaz para a compreensão de processos existentes, mas não pode identificar novos recursos. Tá? Porque o engenheiro ele vai estar simplesmente analisando o que está sendo feito e como está sendo feito. Mas vai ser difícil ele prever alguma coisa, algum recurso novo, alguma nova funcionalidade, simplesmente observando. Uma outra forma é fazer a etnografia focada, que é desenvolvida em um projeto de estudo do processo de controle do tráfego aéreo. Tá? Foi onde eles utilizaram isso. Combina etnografia com prototipação. O desenvolvimento de protótipos resultou em questões sem resposta, as quais se centram na análise etnográfica.
O problema com a etnografia é que ela estuda as práticas existentes, certo? Como as pessoas executam, as quais podem ter alguma base histórica que não continua sendo relevante. Então, na etnografia focada, você vai ter aí etnografia e prototipação. Então, você vai ter a análise etnográfica, vai ter algumas reuniões, né, para prestação de contas, e em seguida você faz a etnografia focada. O que vai ser? Você vai desenvolver um protótipo e, com base nesse protótipo, você pode avaliar ele e voltar aqui para fazer mais reuniões e continuar o processo. Tá? Validação de requisitos. Como que a gente vai validar esses requisitos depois de extrair eles dos stakeholders? Preocupados em demonstrar se os requisitos definem o sistema que o cliente realmente quer. Né? Os custos de erro, por que é importante a gente validar? Né? Porque os custos de erro dos requisitos são altos. Né? Corrigir um erro de requisitos após a entrega pode custar até 100 vezes o custo de corrigir um erro de execução. Tá? Então, é muito importante essa etapa de validação. Verificação de requisitos. Então, a gente vai ter a validade, a gente vai verificar se o sistema fornece as funções que melhor atendem às necessidades do cliente. A gente vai verificar a consistência, se existe algum conflitos, né, entre os requisitos. A completude, se realmente estão ali todas as informações, né, referentes aos requisitos. Realismo, se os requisitos realmente eles podem ser implementados com o orçamento, né, que é existente. E a verificabilidade, os requisitos podem ser verificados? Isso. Então, as técnicas de validação dos requisitos. O que acontece? A gente vai ter aí, a gente pode utilizar para validar um requisito, os requisitos, né? Revisões, onde a gente vai fazer a análise sistemática dos requisitos. A gente pode utilizar da prototipação, e a partir do protótipo a gente vai confirmar que aquele requisito está correto, né? Está bem descrito. Ou a geração de casos de teste, desenvolvimento de testes para verificar os requisitos implementados. Tá? Essas técnicas, você não está restrito a utilizar só uma delas. Né? Você pode utilizar as 3 em conjuntos, não tem problema. Revisões de requisitos. Revisões periódicas devem ser feitas enquanto a definição dos requisitos está sendo formulada. Ambos, cliente e fornecedor, devem ser envolvidos nas revisões. Claro, né? O cliente tem que te dar esse feedback. Os comentários podem ser formais, com documentos, ou informais, uma reunião por meio de uma conversa. Né? Uma boa comunicação entre os desenvolvedores, clientes e usuários pode resolver os problemas nessa fase inicial. É importante, né, fazer essas revisões com reuniões periódicas. Avaliação da revisão. A gente pode, nessa avaliação, fazer a verificabilidade, que é a exigência é realmente testável, a compreensibilidade, o requisito é adequadamente compreendido. Tá? A gente pode verificar a rastreabilidade, se a gente alterar aquele requisito, o que vai ser, qual a origem ali que vai ter influência, o que vai também ser alterado. E a questão da adaptabilidade. O requisito pode ser alterado sem causar um grande impacto sobre outros requisitos. Tá? Gerenciamento de requisitos. Outra etapa importante aqui. O gerenciamento de requisitos é o processo de gerenciar os requisitos em constante mudança durante o processo de engenharia de requisitos. Por quê? Né? A gente sabe que mudanças vão ocorrer. E novos requisitos também vão surgir. Então é preciso manter o controle dessas necessidades e manter ligações entre os requisitos que são dependentes entre si. Porque se você precisar alterar um requisito, você tem que saber em quais outros requisitos que vai gerar impacto. Tá? Então é necessário estabelecer um processo formal para fazer propostas de mudanças e ligar essas aos requisitos do sistema. Mudanças nos requisitos. Então, o ambiente técnico e de negócios do sistema sempre muda após a instalação. Tá? Normalmente, depois que implantar o sistema, vai ter que passar por alguma adaptação ou mudança.
Então, um novo hardware pode ser introduzido, pode ser necessário a interface do sistema com outros sistemas, pode ter outras prioridades no negócio, né? E que podem levar a mudanças nos requisitos. Então, as pessoas, e outra coisa, as pessoas que pagam o sistema normalmente não é quem vai usar o sistema, né? Então, às vezes o cliente ele impõe requisitos devido a alguma restrição, né, ou orçamental ou organizacional, mas que isso vai tornar às vezes inviável o uso do sistema pelos usuários, tá? Então pode entrar em conflito aí, né? Você vai ter um conflito de interesses entre o usuário final e o usuário que paga a conta, né? O que mais que pode gerar mudanças nos requisitos? Sistemas de grande porte costumam ter uma comunidade de usuários, né, grande, com necessidades diferentes e prioridades diferentes, certo? Isso é complicado, né? Sistema grande você vai ter muitos usuários que vão ter ali mais conflito de interesse. Então, os requisitos do sistema final são inevitavelmente um compromisso entre eles, e a experiência mostra que muitas vezes se descobre que o balanço do apoio dado aos diferentes usuários precisa ser mudado. Isso acontece, né, durante o desenvolvimento. Então, na evolução dos requisitos, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui uma compreensão inicial do problema que vai fazer com que a gente descubra ali os requisitos iniciais. Tá? Mas pode acontecer aí de ter alguma alteração, né? Então aquele requisito vai mudar e vai gerar alguma alteração nos seus requisitos. Planejamento de gerenciamento de requisitos. Tá? Nesse planejamento você vai estabelecer o nível de detalhamento necessário para fazer esse gerenciamento. Né? Quais as decisões de gerenciamento desses requisitos. Então, vai ser necessário, para fazer esse planejamento, você vai precisar identificar os requisitos. Tá? Cada requisito deve ser identificado exclusivamente para que ele possa ser comparado com outros requisitos. Então, você vai precisar também fazer um processo de gerenciamento de mudanças. Tá? Conjunto de atividades que avaliam o impacto e o custo dessas mudanças. Você tem que saber quais outros requisitos vão ser impactados ao fazer uma mudança. Então, nesse planejamento também vai precisar ter políticas de rastreabilidade, né, que vão definir as relações entre os requisitos e as ferramentas de suporte. Qual ferramenta que você pode utilizar para fazer esse gerenciamento, né, de requisitos, esse planejamento. Pensando num sistema simples, você pode usar aí uma planilha, né? Mas pode ter algum software que faça isso, que utilize um banco de dados e facilite aí seu trabalho. Então, sobre o gerenciamento de mudança de requisitos, a gente tem aí ainda se é importante decidir se uma mudança de requisitos deve ser aceita, tá? Análise de problema e especificação de mudanças também tem que ser feita. Então, durante essa fase, o problema ou a proposta de mudança é analisada para verificar se é válida. Né? O feedback dessa análise é devolvido para o solicitante, que pode responder com uma proposta mais específica de mudanças dos requisitos ou decidir retirar o pedido. Né? Análise de mudanças e custos. O efeito da mudança proposta é avaliado por meio de informações de rastreabilidade, conhecimento geral dos requisitos. Então, uma vez que essa análise é concluída, toma-se a decisão de prosseguir ou não com a mudança de requisitos. Como é feita a implementação de mudanças? Documentos de requisitos, né, se necessário, o projeto e a implementação de sistemas vão precisar ser modificados se o seu requisito aí passou por uma mudança. O ideal é que você primeiro altere os documentos, né, para depois implementar essas mudanças. Porque depois que implementar essas mudanças, muito provável do documento, a documentação não ser atualizada. Então, o que vai acontecer aqui, nesse gerenciamento de mudanças? Você vai identificar, digamos que um problema foi identificado. Então, vai acontecer a análise do problema e a especificação das mudanças necessárias. Em seguida,
Você vai fazer a análise da mudança e dos custos, né, que isso vai levar. E em seguida, a implementação de mudanças, das mudanças que vão ser necessárias, né, que foram analisadas. E por fim, você vai ter aí os requisitos revisados. Pontos importantes. Você deve usar uma variedade de técnicas para elicitação de requisitos, a gente viu elas aqui, né? Entrevistas, cenários, casos de uso e etnografia. A validação dos requisitos é o processo de verificação da validade, da consistência, da completude, do realismo e da verificabilidade dos requisitos, né? Essa validação tem que ser feita junto com o cliente, ou por meio de casos de teste, ou por meio de revisões e reuniões, né? Mudanças organizacionais e técnicas e de negócios inevitavelmente levam a mudanças nos requisitos de um sistema de software, né? Não tem como fugir. Se acontecer a mudança, a gente, paciência, né? Vai ter que adaptar, revisar todo o documento e os requisitos. O gerenciamento dos requisitos é o processo de gerenciamento e controle dessas mudanças, né? O ideal é que você utilize um software para isso, ou, dependendo do tamanho do seu sistema, né, você pode usar ou uma simples planilha, ou você pode utilizar aí algum software específico para facilitar esse gerenciamento. E então eu finalizo por aqui essa nossa aula, que foi a segunda parte da nossa aula de engenharia de requisitos, e eu, como sempre, recomendo fortemente a leitura do livro. E muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.